Eu não costumo fazer isso, mas vou responder alguns comentários aqui para ajudar a esclarecer algumas coisas, porque eu li o paper dos caras e, na verdade, entendi muito mais do que eu consegui transparecer no vídeo anterior, porque aparentemente eu fui debochado, arrogante, que eu tava corroborando com o governo oculto e que eu deveria aprofundar a minha análise. Tá, então vamos lá, vamos tentar fazer um vídeo mais simples e direto possível, do jeito que até o Michael entenderia. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Bom, no vídeo anterior eu já falei quem foram os autores da pesquisa, mas só pra gente relembrar, um era um acadêmico, PhD em radar, e o outro era um ufólogo. Até aí, tudo beleza, certo? Beleza. Primeiro, qual foi a fonte inicial que colocou essa informação na internet? I found your Facebook post, which had the abstract from the press release, but I think people are getting a bit confused because they're looking for the press release, am I correct? That is the abstract kind of is the press release. Yeah, it's the abstract describing basically what they're going to cover in the conference that just happened this past weekend in Italy. Mm-hmm. And so this is Corrado Malongo, Filippo Biondi, and Armando May are all doing this project. And they're friends of mine. I've been talking with them since last year about trying to help get this discovery out. They told me last year, get ready, Trevor, because March 15th, the world's going to see. So I've been preparing for this day. But what actually happened on the day was very surprising to me. And it turns out that I ended up being the source for this entire document coming out. It was actually like they sent me this document by email on Saturday morning, and so I woke up and saw it, and I said, "Okay, wow!" I was the first person to read it, and I imagined that this was being given to every one of the 900 plus attendees at the conference, who would all be sharing it that day. So I asked Armando May. I said, "Can I share this?" And he said, "Go for it." And I put it out, figuring 900 other people would also, but as it turned out, I was the only one. I put it on Facebook. There wasn't any official webpage of theirs that it was released on. Yeah. So a lot of people are looking for this source, and it's really just my Facebook page. Essa aqui pouca gente sabe. Provavelmente o seu canal favorito aí de mais de 100 mil inscritos com certeza não sabia disso. Pois é, a fonte inicial disso tudo foi simplesmente uma página de Facebook desse jovem aí. E não me entenda mal, ele não fez nada de errado, ele só estava compartilhando informação na internet. Assim como eu faço também. E aí, depois, os maiores portais que eu encontrei divulgando essa matéria foram o The Sun e o Daily Mail, que eu foquei no vídeo passado. Deve ser porque algo de errado não tá certo, não é mesmo? Depois disso, teve uma enxurrada de vídeos na internet tratando isso como a descoberta do século e como se fossem dados ultra concretos. Mas a fonte aí do rapaz foi só de curiosidade, tá? Vamos pra parte que interessa agora. Como que funciona a tecnologia usada no estudo desses caras? O SAR, Synthetic Aperture Radar, que na tradução literal seria um radar de abertura sintética. Bom, em primeiro lugar, todos esses dados obtidos provavelmente eles vêm de aviões ou balões meteorológicos. Só uma observação aqui. É só você dar uma olhada na resolução do Google Earth, por exemplo. Um fato que talvez vocês não saibam sobre mim é que eu leio bastante. Eu leio artigos científicos, eu leio livros todos os dias. E se você tem o costume de fazer isso também, parabéns, você está dentro de uma pequena parcela de brasileiros. Entre esses arquivos científicos, alguns deles levam um pouco mais de tempo para serem entendidos, especialmente coisas mais técnicas, mas geralmente você consegue entender se você fizer um esforço. Só porque algumas pessoas não entendem, isso não significa que não existem outras pessoas que entendam e que consigam interpretar os dados. Afinal, a escola, em tese, era para ensinar justamente isso: análise e interpretação de dados. Mas vamos lá, vamos ver como essa tecnologia funciona e do que ela é capaz. O radar de abertura sintética, o SAR, é um tipo de coleta de dados ativa em que um instrumento envia um pulso de energia e então registra a quantidade dessa energia refletida de volta após interagir com a Terra. Até aí tudo bem? Então, de novo, esse radar é um tipo de coleta de dado em que ele usa um instrumento que envia um pulso de energia. Esse instrumento, então, registra essa quantidade de energia refletida de volta depois que ela interage com a Terra. Ao contrário das imagens ópticas, que são uma técnica passiva de coleta de dados baseada na energia emitida, as imagens SAR
são criadas a partir da reação de um pulso de energia emitido com outras estruturas físicas, como montanhas, florestas e gelo marinho, por exemplo, e condições como umidade do solo. O que é sintético nesse radar de abertura sintética? A resolução espacial dos dados do radar está diretamente relacionada à razão entre o comprimento de onda do sensor e o comprimento da antena do sensor. Para um determinado comprimento de onda, quanto maior a antena, maior a resolução espacial. O exemplo que é mostrado aqui é de um satélite operando em um comprimento de onda de cerca de 5 centímetros. Para ele obter uma resolução espacial de 10 metros, você precisaria de uma antena de radar de 4.000 metros de comprimento. Ou seja, não tem como você fazer uma antena desse tamanho, né? Uma antena real desse tamanho. E aí o que eles fazem? Eles criaram essa abertura sintética, uma abertura artificial, tá? Nesse conceito, uma sequência de aquisições de uma antena menor é combinada para simular uma antena muito maior, fornecendo assim dados de resolução mais alta. Trocando tudo isso em miúdos, você tem esses vários pontos, esses vários instrumentos menores emitindo um pulso para o mesmo ponto, para simular uma antena maior. Então, para a gente recapitular, o SAR ele é utilizado usando pulsos de radar para formar imagens de alta definição, que são esses tipos de imagem. A vantagem desse sistema SAR para o sistema óptico, por exemplo, é que você pode utilizar ele com nuvens no céu, e também pode ser tanto de dia quanto de noite. O resultado vai ser o mesmo. Vamos lá, parte prática agora, para não ficar muito chato. O SAR segue os princípios de funcionamento do radar, emitindo ondas eletromagnéticas em direção à superfície da Terra ou de objetos, e grava os ecos recebidos pela antena. Esses ecos são então processados por algoritmos de geração de imagens, resultando em uma imagem sintética de uma paisagem ou objeto, tá? Imagem sintética, imagem artificial. Os sistemas SAR usam uma pequena antena que se move ao longo da trajetória de voo da aeronave ou do satélite. Isso cria uma abertura sintética maior quando comparada à abertura gerada pela mesma antena, mas sem movimento. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando o funcionamento aqui do SAR, a direção do voo aqui do avião é azimutal, tá aqui escrito, que é a mesma trajetória aí da aeronave. O que a antena faz? Ela ilumina uma região do solo, essa regiãozinha aqui, que eles chamam de faixa, sendo que essa faixa ela é tão grande quanto o ângulo de visão. Essa direção aqui perpendicular à direção do avião, ela é chamada de direção de alcance, tá? Lembra que a gente falou de alcance antes? Então, essa direção de alcance. Esses tipos de sistema SAR operam em diferentes comprimentos de onda, dependendo aí do uso. Então, nessa imagem aqui, você tem uma ilustração dos tipos diferentes de reflexões possíveis devido aos elementos presentes nos vários cenários. Uma superfície plana reflete o sinal em uma única direção, assim como um espelho, mas uma superfície áspera, por exemplo, reflete o sinal espelhado em várias direções. A vegetação, por exemplo, ela produz muitas reflexões. Já na paisagem urbana, por exemplo, os topos dos prédios eles produzem reflexos com intensidades mais altas, enquanto as ruas vão ter as intensidades mais baixas, já que a maioria dos reflexos é interrompida pelos prédios altos. Acho que até aqui já tá bom, né? Se eu for, eu poderia ficar aqui o dia inteiro explicando esse paper aqui, mas acho que já deu para entender a ideia. Assim como eu falei, se você for lendo o documento, você entende como que funciona. E como a gente viu, isso daqui é um sistema de imagem de radar, não tem nada demais. Isso existe desde a segunda G. Basicamente, o radar emite um sinal, esse sinal bate em alguma coisa ou não, e aí o sistema interpreta aquilo e gera uma imagem. Basicamente é isso. Só que agora, voltando lá pro documento dos caras, o que eles estão falando? Eles estão falando que eles têm um software sofisticado de análise de dados proprietários e que eles estão usando dados publicamente disponíveis. Tudo isso vendo 2 km abaixo do solo com isso. Esse que é o grande ponto. 2 km abaixo do solo não é possível com esse sistema. Diferente de um detector de muons, por exemplo, em que eles colocam bem fundo isso no solo, porque esses muons são as únicas partículas cósmicas que têm energia suficiente para fazer uma penetração tão funda no solo quanto essa. Só que aí a gente está falando de penetração, a gente não está falando de pulso eletromagnético, pulso de onda de sinal. Daí esses caras estão afirmando que eles usam os mesmos dados aos quais todo mundo tem acesso e que eles são capazes de usar esses dados disponíveis para todo mundo para enxergar
enxergar 2 quilômetros de profundidade? Se esse fosse o caso, já era para esses caras estarem na mira aí do governo americano, por exemplo, né? Se os caras conseguem enxergar aí que tem 2 quilômetros para baixo da superfície, o que impediria eles de enxergar que tem 2 quilômetros abaixo aí de uma Casa Branca, por exemplo? Aqui no paper deles, eles estão falando que o princípio físico que eles usam é o de estimar as vibrações capturadas pela pirâmide de Khufu durante o intervalo de tempo de observação SAR. Reduzindo isso em miúdos, eles estimam as vibrações da pirâmide de Khufu, usando o SAR. Eles usam subaberturas Doppler para estimar as vibrações presentes na pirâmide. E essa energia de vibração é gerada por muitas fontes, como o vento, por exemplo, ou pelas pessoas na cidade do Cairo, que está perto aí da pirâmide. Só para esclarecer, essa parte aí do efeito Doppler é um efeito que ele pode ser usado para rastrear objetos em movimento. Por exemplo, se o objeto estiver se movendo na sua direção, o comprimento de onda vai voltar mais rápido e com uma frequência mais alta, assim como uma sirene de uma ambulância chegando perto de você. À medida em que essa ambulância passa, o som vai se tornar mais agudo. Essa tecnologia é bem conhecida para rastrear navio no mar. Só que eles estão alegando usar isso para medir a frequência da pirâmide e extrapolar todos os dados a partir disso. Olha só, tudo vibra naturalmente numa frequência, mas aí eles estão dizendo que eles podem medir a frequência de vibração de um prédio por meio do Doppler? Aí é meio esquisito, né? A medida que é usada é o Hertz. É o número de vezes que o objeto vibra para frente e para trás num segundo. E se tratando de um prédio, a gente está falando de uma quantidade de vibração muitíssimo pequena, hein? Quase imperceptível. É tipo assim, se você olhar para uma pedra, ela tá ali parada. Mas se a gente chegar num nível molecular da coisa, aí sim, ela tá vibrando. Daí se a gente olhar nessa imagem aqui, essa partezinha aí é a mudança. Isso daí indica que ela vibrou 1 micron para a direita. E aí você tá dizendo que ele mediu esse micron por meio do Doppler a partir de lá do espaço? Pra gente chegar numa medição tão precisa dessa, precisaria de um laser bem focado para você ter uma medição tão precisa. Sendo que o comprimento de onda de um radar Doppler é de cerca de 3 milímetros a 30 centímetros. Ou seja, ele não consegue detectar nada abaixo de 3 milímetros. Já começa daí. Um radar meteorológico, por exemplo, ele não capta uma única gota de chuva. Você precisa de um pouco de chuva para que comece a ter massa suficiente para começar a refletir o sinal de volta para o sensor. Agora, se a gente pegar a frequência de ressonância do arenito, que é o material principal aí da pirâmide, ele é de 8.700 Hz. Ou seja, ele está vibrando para frente e para trás microscopicamente 8.700 vezes por segundo. Tá, mas esses caras estão pegando os dados que todo mundo tem acesso, mas só eles são capazes de ter com essa precisão exata? E não apenas serem capazes de medir essa vibração, mas também ser capazes de usar para calcular que ela está indo e voltando a 2 km de profundidade no solo? Se eu tivesse essa tecnologia aí, eu ia atrás de ouro, cara. E o principal ainda, eles não estão usando dados deles, eles estão usando dados de outras pessoas. Eles não foram lá com o equipamento deles de SAR, eles estão usando dados que outra pessoa produziu. Daí você não precisa ser um físico e ler todo esse documento que eles estão disponibilizando aí para questionar o que eles estão fazendo. Isso se você entender da tecnologia que eles estão usando. Esse sinal é refletido na superfície das coisas, ele não penetra no solo. Diferente do LIDAR. LIDAR é aquela tecnologia lá do pessoal do ET Bilu, do Jurandir lá, que eles estão descobrindo a cidade na Amazônia. Essa tecnologia do LIDAR, ela penetra pelo menos nas árvores, né? Ela consegue atravessar aí as árvores. É por isso que o LIDAR descobriu todas essas civilizações aí no México, né? E o pessoal tá usando bastante na Amazônia lá, porque o LIDAR consegue aí penetrar pelo menos na vegetação, né? Mas uma coisa é certa, tá? Eles não estão lançando nenhum sinal a 2 km de profundidade no solo para fazer essa medição aí. Eles estão alegando que essa vibração microscópica minúscula dessa pirâmide está revelando tudo que está lá embaixo. Acho muito difícil acreditar nisso. Mas vou ficar aguardando mais informações, né? Se os caras de repente liberar mais conteúdo aí. Mas é, como eu falei, bem difícil, viu? Com essa tecnologia aí que a gente acabou de ver. E eu espero que você tenha entendido aí como que funciona o sistema, né? Sempre bom a gente pesquisar a respeito, tá? Eu já tinha lido toda essa matéria aqui já, mas eu não quis colocar no outro vídeo também para não ficar muito comprido, o vídeo já tava bem grande,
quase 20 minutos já. Esse aqui acabou ficando comprido também, porque tive que explicar, né? Mas acho que a principal lição é você questionar tudo quando sai na mídia, tá? Principalmente essas mídias grandes, o que não foi o caso dessa vez, né? Nessa vez aqui só saiu no The Sun, Daily Mail, mas principalmente nas mídias grandes, quando sai esse tipo de notícia e quando muita gente tá compartilhando ao mesmo tempo, eu sempre fico com um pezinho atrás de saber de onde vem, por quê, como, porque hoje em dia é muita propaganda, muitas narrativas, e eu nem toquei no fato de que isso daí viralizou bem na sequência da liberação dos documentos lá do JFK. Parece que isso foi literalmente uma cortina de fumaça, né? Mas, bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se quiser me criticar de novo, pode criticar aí nos comentários, tamo aí pra isso, tá? Mas pelo menos eu tentei explicar um pouquinho melhor aqui, né? Porque o outro parece que soou que eu tava super arrogante, sei lá. Pelo menos foi o que o pessoal comentou. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder os próximos. Link do nosso chat do Telegram grátis tá aí abaixo e também o WhatsApp das atualizações dos projetos, tá? E não perca essa semana lá no Chave Mestra Mais, a gente tá falando do possível local de nascimento de Cristo, lá na Crimeia. O assunto gira todo em volta dos 3 ex-magos, tá? Na verdade, 2 ex-magos e uma rainha maga. Mas vão lá conferir que tá super interessante o assunto. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E se chegou recentemente aqui no Chave Mestra, assiste um desses 2 vídeos e continua comigo aqui. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.